E aí, galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento, trazendo para você a nossa primeira aula de 2021, né? Então, desde já, sejam todos bem-vindos, tá certo? E vamos agora estudar aí a teoria dos conjuntos, né? O que é um conjunto? Gente, o conjunto é todo grupo de elementos com mesmas propriedades. A gente pode estar citando aí o alfabeto, né? Onde os elementos do alfabeto são as letras. Todas as letras estão contidas dentro de um grupo. Esse grupo é o conjunto, tá certo? Como também exemplo, né, vou até representar aqui para mostrar para vocês, são os conjuntos das vogais, né? A gente tem aí todo o alfabeto, porém a gente tem um conjunto específico que é os das vogais. Então vou estar representando aqui, ó, como sendo o conjunto A, o conjunto das vogais, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem as formas de representar o conjunto. São elas três. A primeira forma tá aqui, ó. A gente fez aqui um balãozinho e colocou dentro do balãozinho todos os elementos do conjunto A, ou seja, todas as vogais. Essa forma de representar, pessoal, é chamado de diagrama de Venn, tá certo? O diagrama de Venn é a representação do conjunto através de balões e os seus elementos inseridos dentro desse balão, tá certo? Esse é o diagrama de Venn. A gente pode estar também escrevendo todos os elementos separados por ponto e vírgula dentro de chaves. Essas formas de representar o conjunto aqui é chamado de tabular, tá ok? Então, viu os elementos separados por ponto e vírgula entre a chave, então esse tipo aqui é a forma tabular de representar um conjunto, ok? E por último, não tão mais simples, porém essencial, é a forma de representar através de suas propriedades, tá certo? Então, o que seria representar por sua propriedade? Também é parecido com a tabular, tá certo? Ele vai aparecer entre a chave, porém, dentro da chave, ele não vai especificar os elementos, mas sim a propriedade do elemento. Então, a gente tem aqui que x é o elemento do conjunto, tá certo? X é o elemento do conjunto. E tal que, sempre vai ter esse tal que, e logo depois a propriedade, que no caso aqui é dizendo que todos os elementos é vogal, tá certo? Eles são vogais, então o conjunto A é representado por elementos vogais, ok? Então a gente tem aí as três formas: diagrama de Venn, que são os balões; tabular, que é representando todos os elementos; e a propriedade, que expressa por meio de propriedade quais os elementos do conjunto. Belezinha? Então, gente, assim como a forma de representar, a gente também tem os tipos de conjunto, né? Onde a gente pode estar citando aqui o conjunto vazio, o conjunto unitário, o universo e o subconjunto. O conjunto vazio, como o próprio nome já diz, é o conjunto que não tem elemento, ou seja, ele tem zero elementos, né? É um conjunto literalmente vazio. A gente pode estar aqui representando esse conjunto vazio através das chaves com nada dentro, ou seja, só com o vazio, ou apenas com uma bolinha cortada no meio, tá certo? É a forma de representar um conjunto vazio. O conjunto unitário, também como o próprio nome já diz, é um conjunto que possui apenas um elemento, ou seja, ele vai ser representado através da forma tabular dessa forma, tá certo? Com apenas o elemento que está dentro dele, ou assim. E cuidado para não confundir, tá certo? Com o conjunto vazio. Conjunto vazio, ou ele aparece a chave vazia, ou aparece bolinha cortada. Se aparecer os dois juntos, aí ele deixa de ser vazio e passa a ser conjunto unitário. Beleza? No conjunto universo, o que seria aí o nosso conjunto universo? Seria o conjunto que contém todos os elementos. Se a gente estivesse referindo aos elementos letras, a gente teria então nosso conjunto universo como sendo o alfabeto, que é onde eu tenho todas as letras, certo? Que aí, no caso, quando eu junto tudo,
eu tenho meu conjunto universo, meu alfabeto, tá certo? Por último, para finalizar aqui, os tipos de conjunto, a gente tem o subconjunto, que é o que? São aqueles conjuntos que existem dentro de outros conjuntos. Vixe, professor, não estou entendendo não. Então, pessoal, eu posso citar aqui para vocês um exemplo bem simples, bem prático, que é das próprias letras, tá certo? A gente pode estar citando aqui o alfabeto como sendo o nosso conjunto universo. Porém, se você for imaginar o conjunto das vogais, é um conjunto que está dentro dele, ou seja, um conjunto dentro de outro. Podemos citar aqui também o nosso próprio país, né? Se a gente for considerar o país como um grupo, né, de cidades, você vê aqui que eu tenho o conjunto universo, né? As cidades do Brasil. Porém, essas cidades elas são separadas em grupos, né? Onde a gente chama de estado. Então, cada estado ele já é um grupo de cidades, ou seja, eu tenho um grupo dentro de outro grupo maior, ou seja, um exemplo de subconjunto, tá certo? Então, antes da gente partir, né, para o ponto principal, que é a operação de conjuntos, a gente vai aqui para os símbolos de correlação entre conjuntos e também elementos e conjuntos, tá certo? Então, a gente tem aqui o pertence, também vai ter aqui o está contido e o contém, tá certo? Vocês podem ver que alguns deles têm um traço cortando. Esse traço ele representa a negação do símbolo, ou seja, se o é pertence, o é cortado é não pertence. Se o C é o está contido, C cortado é não está contido. O C é o contrário, não é o contém? Então, o C é o contrário, cortado é o não contém, tá certo? Então, tracinho cortado é o símbolo de negação. Então, por que eu separei os dois aqui, né? Eu separei, gente, porque o pertence ele é exclusivo da correlação entre elemento e conjunto. Quando estiver comparando elemento e conjunto, você usa o pertence. Está aí correlacionando conjunto com conjunto, aí você usa aí o contido ou o contém, tá certo? E lembrando, assim como o símbolo de maior ou menor que, o lado que está aberto sempre vai estar para o lado maior, tá certo? No caso aqui, como ele está comparando conjunto com conjunto, o lado aberto sempre vai estar presente o conjunto maior, beleza? Observem bem isso daqui. O lado aberto sempre vai estar o lado maior, beleza? Então, lembrando desses símbolos bem básicos, a gente vai agora para a nossa operação de conjuntos. Bem simples, vamos com calma, prestem bem atenção, hein? Então, para a gente dar aí o exemplo de operação entre conjuntos, a gente vai ter aqui o conjunto A e o conjunto B, tá certo? As operações que a gente vai trabalhar são apenas a união e a interseção, sempre representados pelos símbolos U de união e esse U para baixo que vai ser o símbolo de interseção, ok? Então, o que é a união? A união, gente, é só juntar todos os elementos dos conjuntos que estão sendo unidos, e a interseção, né, é apenas separar, agrupar aqueles elementos que estão em comum entre os elementos, entre os conjuntos, no caso, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Você vê aqui, ó, que é uma representação através do diagrama de Venn, né? No conjunto A, você tem aqui a bolinha, né, o balãozinho representando o conjunto A. Quais são os elementos que estão dentro dessa bolinha? O elemento 1, 2, 3 e 4, tá certo? Todos eles separados por ponto e vírgula e entre as chaves. No conjunto B, quem são os elementos do conjunto B? São os elementos que estão dentro do balão B. Ou seja, o 2, o 4 e o 5, ok? Então, a gente tem aí a representação através do diagrama de Venn,
do A e do B, e a representação tabular dos mesmos conjuntos, tá certo? O que seria, então, a união entre os conjuntos A e B, e qual seria a interseção entre os conjuntos A e B? Vamos lá. A união, como o próprio nome já diz, né, é juntar todos os elementos. Então, a união B vai ser, vamos lá representar através do tabular. O tabular vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. E, por último, o 5. Professor, mas o 2 e o 4, eles estão nos dois ao mesmo tempo. Por que não repetiu? Porque os números que estão em comum, a gente não repete, tá certo? Se tiver dois números aparecendo aqui, 2 e 2 ou 3 e 3, a gente só coloca ele apenas uma vez, tá certo? Então a gente tem aqui a nossa união entre os dois conjuntos A e B. A interseção seria o quê? São aqueles números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha só, acabei de dizer, não foi? Os dois números que estão nos dois ao mesmo tempo é justamente o 2 e o 4. Então, aqui a gente vai ter a união e a interseção entre os dois conjuntos. É bem simples. Observando no diagrama de Venn, ele fica ainda mais simples de achar, né, essas operações, porque ele está bem mais explícito, está bem mais na cara. A interseção é aonde? A interseção é justamente onde eu vou achar aqui, ó, onde o balão se cruza com o outro, tá certo? Ou seja, a minha interseção seria, no caso, o 2 e o 4. Já a união é só juntar tudo. Quando você junta tudo, então você vai ter aí a nossa união entre os conjuntos, tá certo? E aí, gostaram? Deram para entender aí o que é, como é que faz a operação entre os conjuntos? Beleza, então a gente vai, gente, partir para um exemplo que vocês vão fazer daí de casa, beleza? Então, gente, o exemplo que vocês vão fazer em casa vai ser o exemplo da página 16 do livro, hein? A nossa 7ª questão da página 16. Então, para dar aquela ajudinha, aquela forçazinha para vocês, eu vou estar mostrando para vocês quais são os elementos A, B, C e D, tá certo? E aí fica a critério de vocês determinar aí apenas os itens. Lembrando, pessoal, que é apenas, tá certo, um exercício, ok? Não sabe, não entendeu, então chama a gente, tá certo? Não tem problema nenhum. Vamos lá para o primeiro conjunto, o conjunto A. O conjunto A diz aqui que o número ele é inteiro e tal que, né, no caso, a barrinha tal que, o menos 4 é menor do que x e x menor ou igual do que 2. Né, vamos lá. Como ele diz, né, que o x ele está entre o menos 4 e o 2, então vamos lá. Ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá certo? Esse aqui é o conjunto A. Lembrando, por que não entrou menos 4? Porque não tem a setazinha de igualdade. Só entrou 2 por conta da setinha de igualdade. Beleza? Então, quando aparecer a setinha, o número entra. Quando não aparece, o número não entra. Vamos lá agora para o conjunto B. O conjunto B, ele diz que o número ele é natural, ou seja, não existe número negativo, tal que o x é menor ou igual do que 3. Então, a gente vai ter aí ó, o 0, o 1, o 2 e o próprio 3. 3 entra por conta do sinalzinho de igualdade. Por que que não vai para o negativo? Porque ele é natural. Natural não tem parte negativa, beleza? Vamos lá para o conjunto C. O conjunto C, ele diz aqui que o x ele é maior do que menos 2 e menor do que 5. Está entre o menos 2 e o 5. Não tem sinal de igualdade, tá certo? Ó. Ou seja, aqui ele vai ter o menos 1, 0, 1, 2,
até chegar ao 4. O 5 não entra porque não está com sinal de igualdade. Beleza? E para finalizar, a gente tem aí o nosso item D, né? O item D, ele diz o seguinte, que o x ele está entre o 3 e o 8, lembrando o sinalzinho de igualdade. Ó. Então vai 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? A gente finalizou aí, tá certo? Tá aí todos os elementos de todos os grupos. Agora é com vocês, beleza? Qualquer dúvida pode chamar e desde já se inscreve no canal, chama aí os coleguinhas para se inscrever também e dê o seu like no vídeo, beleza? Um abraço pessoal, até a próxima, valeu!